Oi, gente, boa tarde. Olha, hoje eu voltei aqui mais uma vez, passei aqui um pouquinho para falar com vocês, uma experiência minha sobre esse assunto tão polêmico que é o autismo. Hoje eu vim aqui para contar um pouquinho de uma experiência minha que eu tive com a minha filha. Quando ela, quando ela fez 2 aninhos de idade, e eu tive essa experiência e vou passar para vocês agora. Como foi? Não foi difícil, não foi fácil, mas também teve coisas, como que eu posso dizer, positivas. Também tive coisas positivas. Demorou um pouquinho, mas consegui. Pronto, foi assim. Então, na época, quando a minha filha tinha 2 aninhos, a minha filha gostava muito da boneca Barbie. E nessa época saiu uma Barbie, e essa Barbie era uma sereia. E a minha filha gostava muito da boneca, além da boneca, ela tinha os desenhos dessa sereia. E eu resolvi comprar uma bonequinha dessa para ela brincar, pronto. Como eu já disse, que ela era uma criança que chorava muito, não sabia brincar, nada, e comprei essa bonequinha para ela. Comprei a bonequinha para ela, dei para ela e ela só ficava com essa bonequinha na mão e tudo. E ela, na época, também tinha uma piscininha, que era verão nesse tempo, e eu comprei umas bolinhas e coloquei na piscininha para que ela brincasse. Mas a minha filha não via as bolinhas, ela só via a sereia. E o que foi mais difícil é que a minha filha começou a viver como se fosse a sereia. Só que eu não percebi. Eu achava que aquilo era uma brincadeira, que ela estava brincando. Eu até, toda contente, a minha filha está brincando. Mas não era uma brincadeira. A minha filha realmente pensava que ela era a sereia. Ela se vestia como se fosse uma sereia. Ela colocava saias minha comprida e a parte de cima sempre sem roupa. Por quê? Na cabeça dela, ela era aquela sereia. E eu, por falta de atenção, não é? Porque tinha que prestar atenção no tipo da brincadeira, mas eu nem prestava atenção, achava que ela realmente estava brincando. Aí foi aí que eu fui percebendo que aquilo não era uma brincadeira não era uma brincadeira, ela estava vivendo mesmo aquela história, ela era mesmo a sereia. Por que eu descobri isso? Porque eu, quando chamava assim, Vitória, ela não respondia e não me olhava. E ela só respondia se eu falasse sereia, ô sereia. Aí ela me olhava. Então, se eu queria dar uma sopinha para ela, ô sereia, aí ela vinha e me olhava. Então, eu errei nesse ponto, porque também na época eu já sabia que a minha filha era autista, mas não tinha ainda aquela aceitação. Não aceitava ainda e não tinha conhecimento também de como agir ainda. Brincava, fazia da minha maneira e achava que estava correto e no fim estava fazendo errado. Porque jamais eu podia chamar minha filha de sereia. Jamais eu poderia fazer com que ela vivesse mais aquele personagem. E eu, muito preocupada, levei ela no médico e disse ao médico, olha, a minha filha só quer viver igual sereia, ela só quer ficar... Eu tinha que pôr água na piscina e ela vivia como se fosse uma sereia. Mas em nenhum momento eu percebi, eu cheguei a me dar conta que aquele papel não era um papel do médico, que aquele papel teria que ser meu, porque o médico não está lá para isso, não está lá para falar, olha, não é para isso. O médico está lá para me orientar, não é para me ensinar como eu lidar com aquela criança. Mas pronto, eu imaturo, que aquele assunto ainda era muito recente, muito no início, então ainda não tinha total aceitação. E isso que é importante, nós temos que aceitar. Enquanto não aceitamos, nós não conseguimos lidar com a situação. Mas pronto, voltando ao assunto, a minha filha viveu aquilo muitos meses, simplesmente sereia. Aí o que eu fiz para me mudar isto? Eu pegava na bonequinha e pegava nela. Apontava para a bonequinha e dizia, sereia. Apontava para minha filha e dizia, Vitória. Por várias e várias vezes, por vários e vários dias, até ela perceber que ela não era uma sereia,
que ela era a Vitória. Por quê? Porque a Vitória, ela viveu aquele personagem, ela entrou dentro dele, ela era aquilo, ela não imaginava que ela era a Vitória. Nunca imaginava que ela era outra, que ela não era a sereia. Então, é o que eu tenho para falar para vocês, é isto. Porque o autismo não é uma doença, é uma questão de desenvolvimento. E cabe a nós, mães, prestar muita atenção nas brincadeiras, porque talvez a gente pense que é uma brincadeira e não é. É simplesmente ele está vivendo aquilo de verdade. E eu, com a minha falta de conhecimento, com a minha ignorância, errei muito também nesse aspecto, nessas coisas que muitas vezes eu queria entrar dentro daquele mundo dela, mas não sabia como entrar e fazia tudo de maneira errada. O que eu quero passar para vocês é que muitas mães, muitas pessoas, talvez têm filhos com esse tipo de atitude, ou com outros, porque dentro do autismo há várias atitudes, há várias maneiras de brincar, várias maneiras que eles agem. O que nós temos que prestar atenção, porque muitas vezes a gente não é que não prestamos atenção, às vezes é que diante de tanta coisa, é trabalho, é isso, e nós acaba não prestando atenção, nós entregamos um brinquedo na mão do nosso filho, olha, vai brincar. E nem prestamos atenção naquilo que ele está brincando, como ele está fazendo, a atitude dele que ele faz com os brinquedos, isso que nós devemos ter atenção. Porque muitas vezes nós podemos ter um filho especial em casa e a gente nem se dá conta que ele é especial. Por quê? Porque o autismo, por não ser uma doença, é uma criança normal, é uma criança, como eu disse, que ele não aparece nada físico, então é muito difícil dar o diagnóstico do autismo. Muito difícil você reconhecer um autista, mas você só reconhece que ele é autista brincando com ele e prestando atenção nas brincadeiras dele. Só assim você vai conseguir descobrir quem é o seu filho. E também não é só isso, as brincadeiras têm que ser essencial, porque através da brincadeira é que você vai ensinar o seu filho a conviver com tudo aquilo que é real, com as coisas que realmente são real, porque eles não sabem viver isso. Eles conseguem imaginar que ele é aquele personagem que ele está vendo. Quando ele gosta de uma coisa, ele se transforma naquilo. E aquilo ele não brinca, ele vive na realidade. Então aí é que entra o papel da mãe especial. É dedicação. Temos que nos dedicar, temos que abrir mão de muitas coisas para cuidar, para observar aquela criança, ensinar ele a brincar e ver o comportamento dele. Porque diante do comportamento, da brincadeira dele, é que você vai observar de que maneira que você pode ajudar seu filho, como que você pode ajudar. Então tem que brincar com ele, tem que conversar com ele, tem que ensinar ele a saber quem ele é. Porque no caso da minha filha, ela não sabia que ela era a Vitória. Ela sempre se relatava a ela como ela se fosse uma terceira pessoa. Ela nunca, quando ela começou a falar as primeiras palavras, você podia, quem é a Vitória? Ela não sabia me dizer quem era a Vitória. Então eu falava Vitória e ela repetia a Vitória, sempre a Vitória. Eu nunca falava eu sou a Vitória. Se alguém perguntasse como você se chama, ela também não sabia dizer como ela se chamava, porque ela não sabia como ela chamava. Foi com muita dificuldade, com muito esforço, com várias vezes repetida, pegava nela, olhava bem para ela, bem firme nos olhos dela e repetia por várias vezes, apontando para ela. Vitória, Vitória, por muitos e muitas vezes, muitos dias. Então foi até que ela conseguiu saber que ela chamava Vitória. Então, o propósito desse meu vídeo, eu não vim aqui para falar coisas científicas, jamais, que isto, jamais, não estou aqui para isso, estou aqui para obter conhecimento e passar um pouquinho da minha história para vocês, passar um pouquinho da minha experiência que eu vivi com a minha filha e ajudar também muitas mães, muitas pessoas que talvez tenham um filho especial em casa e nem sabe que ele é especial, nem imagina que ele é um autista. Então, esse meu vídeo é com esse propósito, ajudar as mães de crianças
especiais, crianças que precisam de desenvolver. Mas para ele desenvolver, primeiramente temos que desenvolver nós mesmos. E para isso, o que tem que acontecer? Primeiramente, temos que aceitar. A aceitação é tudo. Você tem que aceitar que o seu filho é um autista. Porque do momento que você aceita, você consegue a desenvolver aquela criança. Porque se você não aceitar, jamais você vai conseguir. E os nossos filhos é a nossa responsabilidade, não é responsabilidade de médico, não é responsabilidade de terapeuta, a responsabilidade é nossa. Porque por isso que já tem o título Mãe Especial. Mãe Especial é a mãe que vai ajudar aquela criança a desenvolver. Porque ele precisa desenvolver, porque ele não compreende, ele não entende, ele vive uma coisa que não é real. Mas também as crianças autistas são muito inteligentes, são crianças de grandes habilidades. A minha filha, por exemplo, ela tem uma habilidade muito grande visual, em decorar tudo que é visual. Por exemplo, a minha filha, se eu for num lugar com ela jamais esquece por onde passei, porque ela é capaz de decorar números, ela é capaz de decorar minúsculas coisas que pode passar despercebido para qualquer pessoa, mas para ela não passa. Basta ela ter um contato visual, ela já sabe, grava tudo, consegue gravar tudo. Se passar por um lugar uma vez, jamais esquece de passar. E se for uma coisa que ela goste, claro que ela quer voltar, mas se for uma coisa que ela viu e não conhece, tipo um nome desconhecido, tipo uma coisa que ela não gostou, nunca mais ela não passa por ali, nem por perto, porque vem o medo. Olha, e é isso que eu passei aqui hoje para falar sobre um pouquinho dessa experiência minha. Depois eu volto mais amanhã com mais outra experiência. Cada dia eu quero falar um pouquinho da minha vida, da minha experiência com a minha filha, sobre o autismo, porque eu acho que esse é um assunto muito importante. Eu me sinto que esse assunto é importante, porque muitas vezes nós precisamos de talvez até ajuda, falar com as pessoas, porque muitas vezes, a gente acaba ficando depressivo, ficamos, como eu falo, desanimado. E não podemos desanimar, não podemos entrar em depressão, porque o que temos que entender é que os nossos filhos não são pessoas doentes, não são pessoas com deficiência mental. Nós temos que entender que o nosso filho é um filho especial. Ele só precisa de nós para desenvolver. Isto é o que eu quero passar hoje. Esse entendimento, esse conhecimento, essa maneira de aprender com o autismo. E se vocês gostarem desse vídeo, se vocês gostou, eu gostaria também que vocês deixassem os seus comentários, as suas opiniões, que vocês escrevessem no meu canal, que vocês deixassem aí muito like, que vocês deixassem muito gosto, porque a opinião de vocês para mim é muito importante, porque é aquilo que eu digo, que sempre diz no começo dos meus vídeos, esse canal não é só meu, esse canal é nosso. E esse canal é para nós aprender, para nós convivermos e falar sobre um pouquinho da experiência desse mundo tão especial, desse mundo tão desconhecido para muita gente, desse mundo tão maravilhoso, porque eu digo que este mundo é maravilhoso, porque tudo que aprendemos é maravilhoso. E é isso que eu tenho a dizer. Amanhã volto com vocês com mais um vídeo. Obrigada.